Olá, meu nome é Aline Souza. Hoje eu vou dar para vocês a anatomia palpatória do pé e tornozelo. Então, nós vamos dividir em algumas partes a nossa anatomia palpatória. Então, por compartimento principalmente. Então, primeiro, compartimento lateral, compartimento medial, região dorsal e a região posterior do tornozelo, tá? Então, para começar com a região lateral do tornozelo, a principal estrutura que a gente vai aprender aqui é o maléolo lateral, que faz parte da fíbula, tá? Então, a fíbula, ela tá na lateral da perna, totalmente aqui encaixada na tíbia, e aí a continuidade dela na região mais distal, a gente vai achar o maléolo lateral, tá? Que é essa proeminência um pouco maior, bem lateral do tornozelo. Então, eu vou demarcar para ficar um pouco mais fácil, né? Essa região, ela é um pouco... extremamente, na verdade, importante para o tornozelo, porque ela dá uma estabilidade grande para talo crural e faz parte da pinça maleolar junto com o maléolo medial. Então, toda essa estrutura arredondada mais proeminente na lateral do tornozelo faz parte, né, do maléolo lateral. Ainda continuando, né, na região lateral, um pouco mais abaixo aqui do meu maléolo lateral, eu vou ter o osso cuboide. Uma dica fácil para encontrar ele. Primeiro, eu vou palpar o quinto metatarso, o quinto dedo do meu paciente, de distal para proximal. Então, palpei toda a região diafisária desse osso. Quando eu encontrar um sulco, né, um vazamento nessa região, mais superior a ele, eu encontro o cuboide. Então, o cuboide é um osso grande, que ocupa quase metade do meu médio pé, então ele vai ter essa conformidade aqui bem lateral e em formato de cubo, né? Então, marcando para vocês, ele sai dessa região aqui do quinto meta, bem próximo aqui do meu maléolo lateral, tá? Ainda na região lateral, a gente tem o quinto metatarso, que é uma estrutura importante para a estabilidade da coluna lateral do meu pé. Como ponto de proeminência importante desse osso, a gente tem o processo estiloide, que vai receber a inserção do músculo fibular curto, que passa a lateral aqui também do meu tornozelo. E a dica é a mesma, né? Eu vou palpar o meu quinto metatarso de distal para proximal, então palpo todo o corpo dele até chegar numa região mais proeminente, maior, um pouquinho mais densa, né? Essa região é o processo estiloide do quinto metatarso. Então, aqui a gente recebe a inserção importante de um músculo fibular, tá? Quando a gente vai visualizar a parte medial do meu pé, aqui, um ponto importante, assim como o maléolo lateral, também é o maléolo medial, que vai fechar a minha pinça maleolar e dar estabilidade para a articulação talo-crural. Então, o maléolo medial faz parte da tíbia. Então, ela está na região mais distal da tíbia e forma essa proeminência medial do meu tornozelo. Então, ela vai ter um desenho também arredondado, assim como o maléolo lateral. Então, é importante sempre, né? Quando um paciente tem, por exemplo, um trauma do tornozelo, uma entorse lateral, por exemplo, que é o mais comum, palpar essas estruturas, tanto o maléolo medial quanto o maléolo lateral, que faz parte da estabilidade da pinça maleolar da articulação talo-crural, tá? Ainda seguindo aqui, né, pela região medial, então eu vou partir do meu maléolo medial, palpando um pouco mais à frente, mais inferior, eu vou achar uma proeminência óssea. Essa proeminência é a tuberosidade do navicular. Importante porque recebe também a inserção de um músculo que é o tibial posterior. O navicular é um osso que também dá estrutura, né? É o ponto principal do meu arco longitudinal medial. Então, essa proeminência me indica a altura do meu navicular. Se ela está muito alta do que o normal, mais do que o normal, pode indicar, por exemplo, um pé cavo. Se ela está mais baixa, pode indicar um pé plano. Então, a posição do navicular também vai me mostrar a posição do meu arco longitudinal medial, além de receber a inserção do tibial posterior, tá? Ainda percorrendo aqui na região medial, à frente do meu navicular, eu vou ter o meu osso cuneiforme medial. Ele é um pouco mais difícil de sentir uma proeminência, porque ele não tem uma proeminência, mas ele está imediatamente anterior ao meu navicular, tá? Então, eu vou demarcar também ele, porque é uma
também uma estrutura, uma articulação importante, né? E faz parte do arco longitudinal medial. Continuando, né? Então, palpando mais anterior, eu vou achar aqui o meu primeiro metatarso. Então, o primeiro metatarso é uma estrutura importante para o pé e tornozelo, porque é a estrutura que mais recebe carga durante uma atividade com impacto, absorção de carga e propulsão, tá? Então, é uma região totalmente móvel, então precisa ser flexível e, diferente dos outros metatarsos, o primeiro metatarso ele é um pouco mais grosso, mais espesso e um pouquinho mais curto, tá? Então, a gente começa pela base do primeiro meta, percorre na diáfise do osso ou no corpo do metatarso e chega aqui na cabeça do primeiro metatarso, que é a parte mais proeminente dessa estrutura. Seguindo ainda nessa linha, né? Então indo para a distal, a gente vai chegar na falange, então a falange proximal do hálux. Se eu faço, por exemplo, um movimento de flexão aqui do meu primeiro dedo, eu consigo separar a primeira articulação interfalangiana. E aí, percorrendo esse caminho, eu chego na minha falange distal, tá? Então, lembrando, o hálux, diferente dos meus outros dedos, né, dos outros metas, vai receber duas falanges. Então, ela tem apenas uma articulação interfalangiana. E os outros dedos têm 3 falanges, né? Então, falange proximal, falange intermédia e falange distal. Então, recebe 2 articulações interfalangianas, tá? A palpação dos dedos vai ser muito parecida do hálux, né, vai ser muito parecida com os outros dedos, né? Então a gente vai ter o metatarso e as falanges, tá? Agora, quando a gente chega na região anterior do tornozelo, tá? Pode dobrar essa. Primeira coisa que a gente precisa observar é a linha articular da talocrural. Como que eu sigo e acho essa linha? Primeiro, vou palpar o meu maléolo lateral, então o ápice dele, e vou percorrendo em direção ao meu maléolo medial. Então, essa região que é um pouco mais vazada e aparece um movimento da talocrural, então quando eu faço uma dorsiflexão, fica mais fácil de perceber esse movimento, eu acho a linha articular da minha talocrural. Então, ela vai ter mais ou menos essa posição seguindo a altura dos maléolos, né? Então, o maléolo lateral é um pouco mais inferior, então essa região um pouco mais baixa, eu consigo palpar menos a linha articular da talocrural. Conforme eu vou seguindo ela e chego no meu maléolo medial, eu consigo palpar melhor, porque o meu maléolo medial é um pouquinho mais superiorizado. Também é uma região importante porque recebe bastante tecido mole. Então aqui passa tendão, né, dos principais músculos do compartimento anterior do tornozelo e cápsula articular. Então, se por exemplo um paciente está com uma tensão, uma retração da cápsula articular anterior do tornozelo, a gente vai sentir essa região da linha articular um pouco mais densa, mais tensionada, tá? Ainda seguindo aqui na região dorsal, eu consigo palpar ainda o meu cuboide, que está um pouco mais superior, e vindo um pouco mais para medial, eu palpo o ápice aqui do meu navicular, que também é um osso grande, que ocupa metade do meu médio-pé, né, da primeira fileira dos ossos do médio-pé. E aí, seguindo aqui para medial, a gente vai achar a tuberosidade, como eu mostrei para vocês anteriormente, certo? Seguindo para distal, eu achei aqui um pouco mais lateral o meu cuboide, um pouco mais dorsal o meu cuneiforme lateral, que está bem próximo do cuboide, um pouco difícil também de palpar alguma proeminência, porque é um osso que tem menos proeminências quando comparado com outros. Bem ao lado dele eu tenho o cuneiforme intermédio, que é o ponto mais alto aqui da região dorsal do meu pé, que é o que vai dar o formato de convexidade para o arco transverso, né? Então, o ponto mais alto da dorsal do pé é o cuneiforme intermédio. Então, ele está bem no centro do pé, certo? E aí, mais medial, eu acho o meu cuneiforme medial, tá? Indo para distal, eu vou palpar do segundo meta ao quinto metatarso, então bem na direção do meu cuneiforme intermedial, eu vou ter o meu segundo metatarso, que é um pouquinho mais longo e mais fino do que o primeiro metatarso. Então eu sigo ele da base dele, palpo diáfise e chego até a cabeça dele, que é a região mais distal desse osso. E aí vai se articular com a falange proximal. Então vamos seguir a palpação do segundo metatarso até o quinto metatarso.
o segundo metatarso, seguindo a linha aqui do nosso cuneiforme intermédio, né? Então eu palpo a base dele, continuo palpando para a região distal o corpo, né? A diáfise do metatarso. Quando eu chego no ponto mais distal dele, eu acho a cabeça do metatarso, tá? O que se articula com a cabeça do metatarso é a nossa falange proximal, tenho a falange intermédia e a falange distal, que é do segundo ao quinto dedo. Então a palpação do terceiro dedo, do quarto e do quinto é a mesma coisa. Então eu palpo base, diáfise, mais distal chego na cabeça do metatarso, falange proximal, falange intermédia e falange distal. Quarto meta, a mesma coisa, né? Base, diáfise, cabeça do meta, que é a parte mais proeminente desse osso, e a articulação com as falanges. E o quinto meta, como a gente falou, a única coisa que diferencia é o processo estiloide, mas ele também tem uma base um pouco mais próxima aqui da região do processo estiloide. Conforme eu vou indo para distal, eu chego aqui na cabeça do meu quinto metatarso, tá? Extremamente importante a gente saber, principalmente na parte funcional. O primeiro e o segundo metatarso recebem muita carga. Então, em atividades que precisa de muita propulsão ou absorção de carga, são as estruturas que podem sofrer um pouco mais, pode até sofrer em alguns casos uma fratura por estresse, por exemplo, porque é a região que mais vai receber carga, principalmente a cabeça dos metatarsos, tá? Do primeiro e o segundo metatarso. Dando continuidade à nossa anatomia palpatória, agora a gente vai palpar as estruturas posteriores do tornozelo. Então, além das proeminências ósseas, a gente também consegue palpar alguns tecidos moles importantes nessa região. Então, primeiro vai ser a musculatura do tríceps sural, da panturrilha, tá? Então, os músculos mais evidentes nessa posição são os gastrocnêmios, o lateral e o medial. Tá? Então, demarcando aqui para vocês, o gastrocnêmio ele vai ter uma origem lá no fêmur, né? Na região do côndilo posterior do fêmur. E aí ele vai ter um músculo extremamente grande, né? Então ele é bem comprido, passa por toda a lateral, o gastrocnêmio lateral, e vai chegar aqui no final para formar o seu tendão, certo? Então, dando continuidade aqui para a parte de tecido mole muscular do tríceps sural, conforme vai terminando o meu ventre muscular, eu vou chegando no meu tecido tendíneo. Essa região mais proximal é a junção miotendínea do meu tendão. O tendão calcâneo vai ter uma característica diferente de outros tendões. Então, ele é um tendão comprido, grande. Ele vai ter a região proximal um pouco mais achatada. Quando eu chego na porção central dele, ele é um pouco mais curto, né? Menos espesso, só que ele tem um formato de cilindro. Então a parte superior mais achatada, a parte mais medial mais cilíndrica, né? Que é a região mais forte do meu tendão. Então, palpando essa estrutura até a região do calcâneo, especificamente a tuberosidade do calcâneo, a conformidade característica desse tendão também vai voltando a ser achatada. Tá? Então ele fica largo, diminui a espessura dele e enlarguece de novo para se fixar aqui na tuberosidade do calcâneo. Tá? Então essa é a principal estrutura óssea aqui da região posterior do tornozelo, certo? Olhando lateralmente, né, posterolateralmente aqui o meu tornozelo, eu vou ter uma estrutura, um tecido mole importante, que é a cápsula posterolateral do meu tornozelo, que também tem a região medial. Então essa é uma estrutura importante, porque quando eu tenho alguma afecção do meu tornozelo que limita o movimento, principalmente de dorsiflexão, a cápsula posterior é um dos tecidos que sofre com essa retração. Então é importante que durante a avaliação do seu paciente de pé e tornozelo, você também palpe e avalie a região capsular, que fica bem na região posterior do maléolo lateral e na transição aqui, né, entre o tendão do calcâneo e o maléolo lateral. Então, palpando a região, você percebe se o paciente tem uma retração dessa estrutura ou se essa estrutura é dolorida também, porque pode acontecer e é extremamente comum. Bom, realizamos a nossa aula de anatomia palpatória do tornozelo, então nós palpamos e avaliamos as principais estruturas ósseas, musculares e tecido mole envolvido nessa articulação. Qualquer dúvida em relação à nossa aula, você pode deixar aqui nos nossos comentários.